dizendo aqui para alguém, sabe por que você está ansiosa? Sabe por que seu cabelo está caindo? Sabe por que a gastrite nervosa está atacando? Sabe por que as doenças psicossomáticas estão flagelando a sua alma? Não é porque está faltando hormônio nem substância no teu corpo, não. Está tomando vitamina, está com a terapia em dia. Mas por que não está reagindo? Aí a gente olha para isso aqui. É porque você está querendo dar um jeito de fazer cumprir as promessas que só Deus pode realizar. Mas nesta noite ele já começou a responder. E ele está dizendo aqui para quem tem ouvidos ouvir. Faz o que a gente combinou. Eu ouvi. Agora ele vai submeter H a uma decisão que só ela pode tomar. Presta atenção. As direções para a sua vida, Deus vai liberar hoje pela sua palavra nesse altar. Mas é você que escolhe se vai tomar ou não. A direção vem de Deus, mas a decisão é sua. Que é para todo mundo entender. Porque ela é uma senhorinha bem envelhecida e entretecida. Quando Sara se vê na realização de amamentar seu filho Isaac, nós estamos falando de alguém que não amamenta aqui não, amamenta aqui, de tanta idade que tem. Tu entendeu, né? Então, quando ela constata a realidade da sua circunstância, ela fica tão alegre pelo cumprimento da promessa em casa, no dia do desmamamento daquela celebração. Ouça isso. Ela está extremamente feliz, porém tem uma pendência na casa. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai resolver as pendências da casa. Prega para ele ou para ela e diga assim: Deus vai terminar. Grita aí, diga: terminar o que você começou, mas não sabe como encerrar. Tem coisa que a gente só começa, mas não sabe como dar o desfecho. Aonde isso se manifesta? Presta atenção. Quando Sara já tinha a promessa, mas não sabia como ia cumprir, e por ela ainda não conhecer como Deus trabalhava, ela teve uma ideia. Ela pensou: eu vou pegar a H, que é a minha serva, da minha confiança. No capítulo 16 do livro do Gênesis, quando Sara introduz H na cama do seu marido Abraão, você vai ver Sara chamando H de serva. Dentro do contexto e da tradução, ou do hebraico ou do aramaico, o contexto que representa o chamamento, ou seja, a forma como Sara se dirige a H, não é escrava, é serva. Capítulo 16. Ela diz assim: Abraão, deita com a minha serva H, para que dela possa nascer o filho que Deus nos deu. Ela está tentando ajudar Deus. É um equívoco que a gente comete. Qual, Camila? Tentar fazer cumprir as coisas que Deus promete. Olha para mim. Não é da tua responsabilidade fazer cumprir o que Deus promete. Quando Deus te faz uma promessa, é da responsabilidade dele o cumprimento da promessa. Então você não precisa inventar nada. É só você ficar no plano que Deus combinou com você. Por exemplo, Deus aparece para Abraão no capítulo 19, se não me engano, e diz assim para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso logo depois dele ter deitado com H, pedido de Sara. O que isso significa? A grosso modo, sabe o que Deus está dizendo? Abraão, você não precisa inventar nada, só faz o que a gente combinou. Deus está dizendo aqui para alguém: sabe por que você está ansiosa? Sabe por que seu cabelo está caindo? Sabe por que a gastrite nervosa está atacando? Sabe por que as doenças psicossomáticas estão flagelando a sua alma? Não é porque está faltando hormônio nem substância no teu corpo, não. Está tomando vitamina, está com a terapia em dia. Mas por que não está reagindo? Aí a gente olha para isso aqui. É porque você está querendo dar um jeito de fazer cumprir as promessas que só Deus pode realizar. Mas nesta noite ele já começou a responder. E ele está dizendo aqui para quem tem ouvidos ouvir: faz o que a gente combinou. O que, Camila? Espera! Espera! Só que ela não esperou. E no cumprimento dessa ideia que ela teve, ela vai introduzir H. Qual é o nome da moça? Qual é o nome da moça? Vai introduzir H na cama de Abraão, para que dele nasça o filho da promessa. H vai gerar. Mas H não se sentia preparada para gerar. Não um filho de quem tem uma promessa tão grande quanto Abraão. E Sara, apesar de ter dado a ideia, também não se sentia pronta para ver H gerar. Tem gente na nossa vida que a gente torce muito, torce, até ver que essa pessoa cresceu mais do que a gente. E então a gente percebe que não estava preparado para ver ela ficar tão melhor do que a gente. Guardadas as devidas proporções, é quase que o que está acontecendo. Porém, o que na verdade vai acontecer é que H, por não estar preparada para viver uma autoridade tão grande na sua vida, vai começar a desmerecer Sara. Só que Sara pode não gerar, mas ainda é a senhora da casa.
E o texto diz que Sara não pode expulsar Agar de dentro da sua casa. Por quê? Porque agora ela carrega uma semente de Abraão. Ideia que foi dada por ela. Agora presta atenção. Eu quero que você tire Agar dentro desse contexto de mulher sem vergonha por ter deitado com Abraão. E comece a entender que Sara era apenas uma serva. Agar, era apenas uma serva. Tanto é que Sara chegou para Abraão e disse o quê? Deita com a minha, e dela nascerá o nosso filho. Então, para Sara, Agar é serva da confiança dela. Ela não introduziria na cama do marido, dentro daquele contexto, alguém que ela não sentisse que tinha confiança nessa pessoa. Só que depois que Agar começa a gerar, ela não está preparada para aquilo, começa a se achar. E ela começa como se vaidosa pela barriga a espizinhar a senhora. Mas a senhora, que é a Sara, não vai admitir. Não pode mandar ela embora, mas vai fazer o que mulher sabe fazer muito bem quando está com raiva. Não deve, mas faz o quê? Matar na unha. Sara não fala, mas olha. Sara não manda embora, mas não celebra a presença. Sara não despede, mas também não dá paz em casa. É quando você precisa se submeter a contextos aonde você abriu a margem para algo que você pensava que estava no seu controle e de repente você percebe que não tem mais o controle sobre essas pessoas, não tem controle sobre essa família, não tem controle sobre as tragédias que aconteceram na sua casa, não tem controle sobre o desdobramento das escolhas que você fez e você não sabia que elas iam dar desdobramentos tão terríveis quanto esse. Resultado, Sara espizinha tanto Agar, que tem um dia que ela não aguenta o nível de humilhação a qual ela é submetida por Sara. O texto diz que ela sai de casa errante, sem saber para onde vai, buchuda, barriguda, grávida de Abraão no meio de um sol escaldante, vai parar no meio de um deserto, fugida. Olha para alguém aí agora e diga: ela fugiu. Ela fugiu. Olha para cá. Ela fugiu por motivos nobres. Em que sentido? Ela não aguentou a humilhação. Sabe o que a Agar está provando? Que ela não depende da fortuna de Abraão e nem está disponível a ser tão humilhada por causa de teto e comida. Há nela brio, há nela orgulho, há nela um nível de dignidade que faz ela perceber quando uma coisa fica insuportável. E num ato de devaneio sai ela então de casa. Preste atenção. Vai parar nesse deserto, anda, sol escaldante, grávida. E então ela pensa: eu vou morrer. Por quê? Ela para no meio de um deserto. Mas segure aí, senhoras e senhores. Isso não é Gênesis 21, isso ainda é Gênesis 16. O primeiro deserto que Agar conheceu chamava-se Sur. Qual é o nome do deserto? Sur. E sabe o que significa Sur? Muro. Agar foi parar num deserto cujo significado do seu nome é muro. E quando ela chega no deserto de Sur, ela acha que vai morrer. É ali então que o Deus de Abraão aparece para Agar. E então ela vai dizer: eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela está entendendo? Presta atenção. Ela era egípcia, mas vai mencionar essa palavra no hebraico, porque ela reconhece que quem está diante dela é alguém que ela via frequentar a casa de Abraão. Quem está me acompanhando, diga amém. Então ela é egípcia e está desesperada, mas ela percebe que a presença daquele anjo manifesta o Deus que cumpre promessas na casa de Abraão. Ao invés de olhar para ele e dizer Deus de Abraão, ela reconhece e diz: hoje eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela está dizendo? Hoje eu entendi que o Deus de Abraão também sabe quem eu sou. Rapaz, isso é muito sério. Às vezes a gente foge numa tentativa desesperada de sair do lugar que nos aperta, que nos humilha, que nos afronta, sair do círculo de pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja em alguns ambientes na igreja, porque nós somos seres humanos, e numa tentativa desesperada de sumir e de sair daquele contexto, a gente percebe que o Deus que cuidava da gente naquele contexto vai buscar a gente lá, vai buscar a gente na nossa fuga. Por quê? Oh, aleluia. Ela diz: eu vi o Deus que me vê. Aí olha o que ele diz para ela. O nome do menino, já deu a ultrassonografia, vai ser menino. O nome do menino vai ser Ismael. Sabe por quê? Ele diz: porque o Senhor ouve. Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Quando ela diz assim,
eu vi o Deus que me vê, ela está dizendo, agora eu vejo que Deus me vê. Mas quando ele responde essa conclamação que ela faz, dizendo, o nome do menino será Ismael, sabe o que ele está dizendo para ela? Eu não apenas vejo, eu também. Oh, meu Deus. O que ele está dizendo para ela é, Agar, eu não só vejo, eu também. E diferente de tudo que você já ouviu sobre testemunhas, Deus não é testemunha passiva de nenhuma circunstância. O que é isso? Tem gente que vê, mas não pode falar o que viu. Tem gente que ouve, mas não pode contar o que ouviu. Deus está dizendo, quando eu vejo e eu ouço, eu considero o que eu vou fazer em cima do que eu vi, do que eu ouvi. Agora ele vai submeter Agar a uma decisão que só ela pode tomar. Presta atenção, as direções para a sua vida, Deus vai liberar hoje pela sua palavra nesse altar. Mas é você que escolhe se vai tomar ou não. A direção vem de Deus, mas a decisão é sua. Qual é a direção de Deus para Agar? Ele diz assim para ela, Agar, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Sabe o que ele está dizendo para ela? Volta de onde você fugiu. Mas eu vou voltar para ser humilhada? Vai. Mas por que tem que voltar? Quem ainda está comigo, diga amém. Lá atrás, quem ainda está comigo, diga amém. Por que tem que voltar? Porque o nome do deserto é Sur. O texto diz que a água acabou para ela ali e ela não tinha mais direção para ir para frente. Então presta atenção, o nome do deserto é muro. Vem comigo, igreja, o nome do deserto é? O nome do deserto é? Ou ela perece diante do muro, ou ela volta para inaugurar um novo ciclo e viver uma nova história. O que isso significa para mim e para você? Por mais humilhado que você tenha sido, Deus não vai dar guarida na tua fuga. O que isso significa? Significa que quando você sair do lugar da sua humilhação, você não vai sair fugida pela porta dos fundos. Você vai sair despedida. Isso altera a conotação de dignidade que uma pessoa carrega. Agora, tem pessoas que preferem dar de cara no muro, bater com o ministério no muro, viver colocando o casamento no muro, confrontando a família no muro, os negócios no muro. Trabalha na empresa, mas não cresce, só vive de cara no muro. Lê a Bíblia, mas não entende nada, só dá de cara no muro. Busca, mas não tem de Deus uma direção. Por quê? Porque o clamor pode estar certo, mas se ele estiver sendo feito no lugar errado, não vai adiantar nada. Hoje Deus está dizendo para alguém, faz uma escolha. Ou você come orgulho de frente para o muro, ou você engole o orgulho da meia volta. E volta do lugar de onde você saiu fugida. Volta a cumprir as obras que Deus colocou na tua mão. Volta a exercer o ministério que Ele te deu. Volta a cumprir o ofício sacerdotal que Ele derramou sobre a tua vida. Volta. Ai, Camila, mas se eu voltar, os outros acham que eu estou querendo disputar cargo. Os outros sempre vão achar alguma coisa. Só que Deus está dizendo, não viva sobre a expectativa do que eles acham de você. Viva sobre a expectativa do que eu tenho pensado a seu respeito. Volta. Agora, sabe qual é o nosso problema? Em ouvir Deus. Ao dar uma direção, dizer que essa direção começa com um caminho de volta, é porque a gente vive olhando a vida de Abraão em Gênesis 12 e vê que no dia que Deus falou com ele, Deus disse assim para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Todo mundo está preparado para ouvir um vai, mas ninguém quer ouvir um. Só que o que você tem que entender, filha, é que o Senhor está dizendo, não interessa a direção que eu der. Se eu estou dizendo vai, ou se eu estou dizendo volta. O que importa é que você tem de mim uma direção. Então presta atenção. Quando a direção é de Deus, até voltando você avança. Quando a direção é de Deus, até voltando você cresce. Quando a direção é de Deus, até voltando você rompe. Quando a direção é de Deus, até voltando você supera. Quando a direção é de Deus, a obediência corrige tudo. Você diz, mas vou voltar para ser humilhado? Vou voltar para ouvir conversa fiada? Eu vou falar rasgado. Tem gente aqui que visitou casas dentro da família e disse no dia da ira, eu não piso aqui nunca mais. Deus está dizendo, falou cedo demais, porque você é a peça que eu vou usar para consertar essa família. Volta! 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 Agar agora volta. Por quê, gente?
Porque voltar não é derrota, é direção. O que H precisa se concentrar agora é que não importa se é para frente ou para trás, ela está debaixo de uma direção. Olha para quem está do teu lado e diga, uma direção. Isso, diga uma direção. Uma direção é o que você precisa. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Ouça isso com carinho. O carro que você dirige, ou que você vai dirigir, eu profetizo, Senhor, carteira de habilitação. E profetizo que o Deus que dá a carteira também vai dar o carro. E já que é pela fé, eu declaro que vai ser 0. Aleluia. Mas vamos lá. Carro que você tem, que você dirige, ele sobrevive com apenas uma marcha? Não. Não dá para você rodar com um carro que só tem uma marcha. Ah, Camila, mas o meu é automático. Você pode ter certeza que ele tem de 5 a 6. Só que ele muda sozinho. Mas as marchas estão todas lá. Preste atenção. Em momentos difíceis, de humilhação, onde a gente vê tudo deteriorar e pede de Deus uma direção, o que você quer é um Deus que se levante e diga, eu vou te honrar. Não é um Deus que diz, volta e se humilha. Só que toda a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Ela não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então não importa se é para ir ou se é para voltar, se é de Deus, é bom cumprir. Volta para o exemplo do carro. Só quem dirige agora, ou já viu alguém dirigir, entende? Vai conseguir responder. Você consegue subir uma ladeira, uma rampa íngreme com o carro de terceira? Consegue subir de segunda? Se ela for íngreme, você só sobe de? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A marcha primeira, ela é a marcha de maior força. Sim ou não? Mais ou menos, vai ouvindo. Ela tem muita força. Ela ajuda você a subir as rampas íngremes. Só que ela consegue correr? Não. O giro do motor começa a gritar. Porque ela tem força. Em épocas onde você precisa fazer força, você não tem que ficar olhando para a velocidade. Escute isso. Agora preste atenção que eu não vou parar na primeira, não. Você sabe qual é a marcha de maior força no carro? Não é a primeira. Quem já dirigiu sabe. É o quê? É a ré. Se o morro for íngreme mesmo, papai tinha um Fusquinha, 86. Quando a gente precisava subir um morro que era muito íngreme, papai botava a primeira, tentava, parava, descia, freio de mão, não conseguia. Aí o que papai fazia? Manobrava o carro e subia de... Tem gente que já começou a entender. Subia de ré. Por quê? A ré é bonita? Não. A ré é confortável? Não. Mas é ela que tem força para passar por situações que sem ela você não passaria. Isso aqui é só um exemplo para você entender, sabe por quê? Você quer viver o cumprimento da promessa rápido. Você quer sair dessa humilhação rápido. Então você só procura velocidade. É por isso que está dando de cara do muro. Hoje Deus está dizendo, ativa a ré que eu te ajudo. Começa a andar na minha direção. Volta onde eu te mandar voltar. Abraça quem você tiver que abraçar. Desce diante de quem você tiver que descer. Pede perdão para quem você tiver que pedir. Camila, mas eu vou pedir perdão por quê? Foi o fulano que me humilhou. Foi a outra que me ofendeu. Foi ela que disse, Deus está dizendo, pois é, mas dela eu não espero nada porque o ventre está vazio, mas de você eu estou esperando um recomeço na tua história. Anima alguém aí agora, mão direita lá em cima, vem comigo, mão esquerda junto. No 3, você vai abrir os braços e vai sacudir o ombro de alguém, mas é para sacudir. Ai, Camila, mas é que eu não sou muito de sacudir. Então da próxima vez procura uma pregadora menos pentecostal, porque hoje a gente é pentecostal até o tutano. Inclusive, cadê o menino da banda? Me ajuda aí no teclado. No 3, mão lá em cima. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus, quando eu disser 3, você vai sacudir e vai dizer, se tiver que voltar, volta. É 1, é 2, é 3, vai, sacode. Se tiver que voltar, volta. Abraça quem tiver que abraçar, pede perdão para quem tiver que pedir. Deus está dizendo, você vai voltar, mas não é para ser humilhada, é para recomeçar uma história nova. Eu vou entrar com novidade. Não importa se é subindo ou descendo,
ser ganhando ou perdendo, sabe o que acalma o nosso coração? Saber que a gente está no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus você não passa fome. Segura aí, é só os instrumentos por enquanto. No centro da vontade de Deus você não passa fome. Davi disse: fui velho, ou melhor, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. No centro da vontade de Deus você está no meio da guerra e não teme a guerra. Ele disse: eu não temerei o exército dos milhares que me cercam. Ei, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Ela volta, olha aqui para mim. Ela volta, mas não volta feliz não. Ela volta, mas não volta alegre não. Porque, irmão, obedecer a Deus muitas vezes requer sacrifício. Esse evangelho oba-oba só dura o horário do culto. Camila, como é que você sabe disso? Porque depois a vida do povo em casa não muda, no trabalho não muda. Sabe por quê? Querem pregar um Cristo sem pregar a cruz que Ele mandou carregar. Muitas vezes obedecer à vontade de Deus requer sacrifícios. Mas por que mesmo assim eu obedeço? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Camila, por que você não está falando de Sara? Porque Sara tem uma promessa, está na mão de Deus. Hoje Deus trouxe a esse encontro mulheres para dizer: eu sei quem é você, Agar. Eu estou vendo a forma como você tem sido injustiçada. Eu percebo quando alguém te odeia, porque viu que você entrou num contexto e não estava na história, mas já está sentada na janelinha. E hoje eu vim cuidar de ti, Agar. Sabe por quê? Porque você está gerando algo que vem de Abraão. Olha para mim. Tem gente que é muito maior do que você, mas se incomoda com você. E você se pergunta: por que se incomoda comigo? Você de vez em quando se sente como Davi se sentia diante de Saul, dizendo: eu sou uma agulha no teu palheiro. Por quê? O Senhor é maior do que eu, e eu vou te dizer por quê. Você não entende por que é tão perseguida. Você não entende por que tem sido tão afrontada e afrontada nesses últimos dias. Você se pergunta: meu Deus, se eu só fiz obedecer, por que eu estou sendo perseguida dessa forma? E Deus está dizendo: porque no teu ventre você não carrega só um filho, você também carrega uma nação. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Quando o nível de perseguição não é condizente com a vida da pessoa, por ela ser pequena, serva, humilde, simples, é porque Deus está dizendo: você considera isso só um ministério, você considera isso só um departamento, você considera isso só um título, você considera isso que você carrega apenas uma coisa dentre as tantas coisas que Deus te deu. Mas Deus está dizendo: não, eu uso a tua voz para abalar gerações. A tua oração vai mudar a hereditariedade da tua casa. Não é o que você sente, não é apenas o peso de uma barriga, é o peso da responsabilidade de alguém que carrega uma nação. Deus está falando com profetas hoje aqui, com ministros hoje aqui. Ela volta e se humilha. Não foi fácil, mas ela voltou. Sabe por quê? Eu prefiro voltar e recomeçar do que ter uma lápide do meu corpo no deserto dizendo: aqui jaz quem preferiu ser orgulhoso ao invés de obediente. Eu prefiro voltar, mesmo que eu tenha que sacrificar orgulho, brio, vaidade, do que ter